Salve, salve, rapaziada, ligado aqui no Cortes do Base, o clássico majestoso deu o que falar ontem, rapaziada, e vamos ouvir aqui o que tem pra dizer o Thiago Leifert, o Miller que detonou geral. Vamos reagir aqui aos melhores comentários em relação à derrota do São Paulo ontem, derrota dura, inclusive, para o Corinthians. Chico Garcia também falou, o Chico que tanto defende o Roger Machado, falou sobre isso. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. E daqui a pouquinho eu vou estar lançando o vídeo do áudio do VAR, do lance do Bobadilla, que deu uma polêmica também. Se você não quiser perder por nada a nossa análise aqui em relação ao áudio do VAR, se inscreva aqui e fica conosco aí 10 horas, lá para as 10h30 a gente vai soltar esse vídeo aqui, beleza? Vamos reagir junto então à fala do Thiago Leifert primeiro, beleza? O Gabriel Sá, na coletiva, até pergunta sobre isso. Ele fala pro nosso Roger. Roger, os 2 gols foram achados, quer dizer, um o Corinthians entregou e no outro o Mateuzinho fez contra. E o Roger não curte muito essa observação do Gabriel Sá e depois fala também porque ele demorou muito para mudar. Então vamos. Hoje é difícil analisar os 2 times separados, a gente vai ter que fazer uma coisa meio mesclada. Mas vamos começar então pelo professor Roger. Assim, o gol que nos foi dado, como você disse, foi uma pressão alta. Na verdade, não foi dado, foi um erro motivado por uma pressão nossa do adversário. Eu discordo, eu acho que o erro foi do Ranieri, muito mais do Ranieri. Pressão alta todo mundo faz. Aquela pressão alta concordo. Ali todo mundo faz. Pô, concordo. Não foi um passe que ia entrar num jogador e também aí um jogador do São Paulo. Pô, também acho que não. Enfim. Eu acho que quem errou foi o Ranieri. O Ranieri entregou a bola no pé do Bobadilla. Não foi uma super pressão do Bobadilla. Tanto que se fosse, teria que ter funcionado todas as vezes e só funcionou essa. Então foi um demérito do Ranieri. Então esse erro foi forçado, né, por uma pressão dentro do campo de ataque. E com relação às mexidas tardias ou não, foi um momento, né, que como treinador eu entendia, né, que deveria fazer, né, colocar as opções diferentes em campo naquela etapa. Por vezes isso pode acontecer com 10 minutos, com 20, né, mas naquele momento eu também via que, né, fazer uma mudança poderia tornar o jogo mais perigoso. Né, e por isso esperei um pouco mais para tomar a decisão de mexer. Tá bom. Então eu vou discordar de novo do meu treinador. O Corinthians e o São Paulo até poderiam ter também o mesmo problema, que é um problema do Santos também, que é quando você quer atacar, você quer produzir, você quer ter produção ofensiva, mas você não pode escalar 15 jogadores, certo? Você só pode escalar 11, 10 na linha. Então você tem que começar a tomar suas decisões ali e escolher coisas. Vamos olhar pelo ponto de vista do Corinthians, então, que eu vou trazer para vocês primeiro. O que a gente conversou aqui no jogo da Libertadores? Mas se você pega e aplica para o São Paulo, Canedinho, e aí que começa a minha frustração com o Roger e com a forma como a gente jogou. O gol do Bidon foi muito bonito, certo? Ele pega na bola assim, no finesse shot, para quem jogava FIFA na narração do Leifinho, vocês vão lembrar. E a sequência de passes, até o passe entrar que rasga a defesa toda, fica muito 3 bonita. Contra 2, 3 contra 3. Baita jogada. E o gol lindo, pegou perfeito na bola, no cantinho, na bochecha da rede, muito difícil de defender, um belíssimo gol. Só que ele teve tantos segundos ali para arrumar o corpo, pensar, receber a bola, que não são normais num jogo de futebol de alto nível e no clássico. E por que o Bidon, ali na meia-lua, teve tanto tempo para pensar, para raciocinar e tal? E quem foi o primeiro cara que chegou no Bidon quando ele chuta a bola e não consegue bloquear? É o Enzo, o lateral do São Paulo. Como pode o lateral do São Paulo chegar antes no Bidon do que os nossos volantes? Porque o Roger errou demais no meio campo ontem, mas muito. Quando você joga num 4-2-4, que foi o que ele fez, eu estava reclamando do Cauli. O Cauli não tem a menor condição de jogar um Corinthians-São Paulo, porque ele não tem essa intensidade ainda. Talvez tenha no São Paulo, mas não tem. E você joga com Ferreira e Arthur, Luciano e Caleri, você está abrindo mão de brigar, de ganhar duelo, para que seu ataque funcione, certo? Só que logo de cara, nos primeiros 45 minutos, a gente já viu que, cara, não estava acontecendo nada. Nada estava funcionando. Tá aí a reclamação do Gabriel Sá. Por que não trocou antes e não botou mais gente no meio de campo? Conversamos exatamente da mesma coisa na outra semana. Falamos, o ataque tem um jeito de jogar, mas com o Cauli tá difícil, talvez voltar para 3 zagueiros para você ter mais gente no meio de campo, tentar poluir mais, tira um lateral, já que eles não estão jogando nada, e coloca mais alguém no meio. Agora, o Bobadilla,
e o Danielzinho sozinhos ali, eles não conseguem segurar. Eles não dão conta, cara. Eles não vão. E aí os laterais também não fazem praticamente nada. O Enzo tava tomando um pau do Bidon. O Bidon, meu Deus, o Bidon derreteu. Falar pra vocês que o Bidon, ele entrou na mente do Enzo, mano. Entrou na mente. Nossa senhora. Como pode o Bidon, até 19, 20 anos, entrou na mente de um marmanjo igual o Enzo Dias, cara. Impressionante. O Enzo tava batendo no Bidon. Eu não sei como o Enzo não foi expulso, de tanto que ele perdeu a paciência. Por que a gente vai jogar desse jeito, então, se o nosso ataque não tá funcionando? O gol do Mateuzinho, que é um golaço, quem é que desliza e cai de bunda no chão? É o Ferreirinha. Por que o Ferreirinha tava correndo atrás dele lá para marcar? Então, cara, nem o Paris Saint-Germain, eu não tô comparando, tá? Tô falando que nem o Paris Saint-Germain joga desse jeito. O Paris Saint-Germain bota 3 caras no meio campo. É Fabiano Ruiz, é Vitinha, é João Neves. Ou às vezes um deles não tá, mas bota outro cara no meio campo. Até o Paris Saint-Germain. Porque o São Paulo Futebol Clube acha que pode abrir mão de um jogador de meio de campo e jogar com 4 atacantes em Itaquera. É impressionante, né? Simplesmente pelo fato que o Roger quer. O Roger acha que o time dele tem capacidade para isso, expôs o time à torta direita. São Paulo, desde o início do primeiro tempo, com o meio de campo completamente espaçado, sem poder de meio de campo, e o cara foi mudar só aos 20 e tantos do segundo tempo. Mostra só o quão fraco é esse treinador. Simples assim, não tem discussão. Mas vamos reagir aqui, rapaziada, à fala do Pintado. Eu quero ouvir o Pintado, ídolo da torcida São Paulina, que saiu em defesa do Roger, o que é um absurdo, veja. O Brasil, a tendência pela cultura do futebol, conhecendo São Paulo, é um risco muito grande. O Roger, é difícil falar. Na verdade, é super exagerado, né, o que está sendo feito com ele. A gente tem que entender que ele nem começou a trabalhar, já estava pressionado. Ele nem começou a colocar nada, ele já estava pressionado. Ele chegou demitido já, Pintado, pela torcida. Mas o que a gente fica preocupado, quem é que serve para o São Paulo? Se o cara estava líder do campeonato, estava bem, vamos pensar assim, ajustando as coisas, não serviu, quem é que vai servir para o São Paulo? Calma lá, não serviu pra diretoria. Não serviu pra diretoria, Pintado, porque a torcida já tinha comprado o discurso do Crespo. A diretoria que trocou, não é que o Crespo não servia. O Crespo tava arrumando o time, tava construindo o time, deixou claro pra torcida quais seriam os passos do clube, não iludiu o torcedor, e a diretoria, por puro ego, demitiu o cara. Então não vem colocar na culpa da torcida, não. Essa é uma definição que a diretoria tem que resolver, tem que tomar uma atitude e falar, olha, eu vou definir, vai ser assim, o caminho é esse. O Roger vai passar por muita dificuldade para conquistar essa torcida. Estão exagerando, né? Repito, a expectativa como time de São Paulo, ela é muito maior do que a possibilidade. Porque o Roger, porque o Rui Costa, porque o Macis, porque o Rafinha que colocaram isso. Não foi a torcida. Para que essa patifaria de culpar o torcedor. Logo você, o Pintado, que é um ídolo do clube. Quando a expectativa é maior que a possibilidade, a gente sabe que a frustração... É impressionante, é de uma canalice querer culpar o torcedor que eu não consigo entender, cara. Meu Deus do céu. Vamos ver o que o Miller falou, pelo menos o Miller tem culhão, né, pra falar as coisas. Bora lá, embora eu discorde de várias coisas do Miller. 3, 4 oportunidades de gol. Como o Corinthians criou. O Corinthians criou muitas oportunidades. O Roberto pegou um gol na cara do Rafael. O Rafael defendeu com o pé. Então acho que o Corinthians jogou muito mais que o São Paulo e mereceu a vitória. O São Paulo está longe daquele São Paulo do Crespo. É bem verdade falar isso, que é verdade mesmo. O São Paulo só está lá em cima porque no começo do campeonato o Crespo venceu 4 jogos seguidos. E está se mantendo lá em cima por conta disso. Agora, eu não vejo nenhuma evolução no time do São Paulo, evolução técnica, o time inventando alguma coisa em termos de dinâmica de jogo. O São Paulo não tem isso. O Diniz, aí eu quero ver os jornalistas hoje perguntar para o Diniz o que ele está fazendo para manter o mesmo time, a mesma escalação descansado. Quarta, domingo. Aí os jornalistas não vão poder mais fazer aquelas perguntas idiotas, né? Então você vai poupar porque o jogo foi muito desgastante, o ambiente, a atmosfera estava muito ruim. Mas isso aí quem planta são os próprios técnicos. Não, veja bem. Quando o jornalista pergunta isso, é porque ele está sem noção. Pelo amor de Deus. Quarta e domingo, o Diniz está jogando aí, o time descansado, jogou muita bola, poderia ter feito 4 ou 5 gols, Xará, que seria um placar normal. Teria sido um placar normal, pelo que o Corinthians criou. Então acho que o clássico hoje,
saiu o vencedor, que é o Corinthians, merecidamente, pelo que fez dentro de campo. Eu quero outra coisa, o São Paulo. É isso, ficou barato pro São Paulo, rapaziada. O São Paulo se livrou de uma goleada histórica lá no Neoquímica Arena. Se livrou de uma goleada histórica, essa que é a verdade. O Corinthians venceu o jogo do São Paulo. Muito pelo meio campo, muito pela escalação kamikaze do Roger, praticamente um 4-2-4, porque o Luciano não é meia, embora ele faça a função, volte ali, ele não é meia, ele é um atacante, juntamente do Caleri, do Ferreira, do Arthur, que obviamente podem ter compromisso tático, mas isso nem aconteceu no jogo, e aí você ter apenas 2 volantes, como o Danielzinho e o Bobadilla. E aí, obviamente, quando você tem um meio campo com Breno Bidon, André Carrilho, Rodrigo Garro, jogadores de toque de bola, de controle, de posse, isso sem contar o Ranieri, né? Então, o São Paulo tinha 2 jogadores num setor em que o Corinthians tinha 4. E assim, quando você coloca uma escalação como essa, e eu entendi o motivo dela, só que você vê com 5, 10 minutos que não vai acontecer na prática o que você pensou, você tem que mudar. Eu entendi a escalação. Qual é o objetivo quando o treinador coloca um time como esse? O Corinthians vai ter a bola, vai ser propositivo, eu vou contra-atacar, e tendo 2 jogadores rápidos como o Ferreirinha e o Arthur, eu vou espetar nas costas dos laterais ofensivos que o Corinthians tem, o Matheus Bidu e o Mateuzinho, e pronto, ali eu vou criar minhas jogadas. Naquele jogo meio modelo, sob comando do Roger, que foi o 4-1 sobre o Cruzeiro, lá disputado no Morumbi. Mas isso não aconteceu em nenhum momento, porque para isso acontecer, o São Paulo precisava contra-atacar, e o São Paulo não contra-atacou. Aliás, o São Paulo não atacou e não contra-atacou. E como você quer fazer isso sendo que você tem um meio de campo que não marca ninguém? Você tem 3 caras no meio de campo, que é o Danielzinho, o Bobadilla e o Luciano. O Luciano não marca ninguém, sobrecarrega o Bobadilla e o Danielzinho. Era óbvio que o São Paulo iria perder o meio de campo, e o Corinthians, com o estilo de jogo do Diniz, de toque de bola, iria se sobressair. Era óbvio. Qualquer um identificaria isso. E o Roger Machado ganha muito bem para identificar, mas não fez absolutamente nada. Ficou com o braço cruzado o jogo todo. Mas para muitos aí, né, não pode criticar porque já viu, né? Mas enfim, deixa o like, comenta, compartilha. Daqui a pouco a gente tá de volta com a análise do VAR. Vai dar polêmica também, hein? Meu Deus do céu, pega nos bagos.